Boa noite a todos, podem se sentar, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta sexta-feira de cura e libertação. Já estamos no quarto culto de hoje, e Deus abençoando bastante. Hoje, dia 15 de maio, para quem está acompanhando a gravação, é uma sexta-feira, é o dia onde eu completo 46 anos. Eu falo que é não mais, mas um dos dias felizes do ano para mim pessoalmente. Por que eu explico isso? Não é só para, vou ganhar um presente, né? Alguém vai me dar alguma coisa. Muito além disso, nós recebemos em vida todo o carinho que as pessoas têm por nós. Eu, como pastor, já vi muita gente fazendo velório, né? Sepultamento. E o que mais se vê nesse momento são homenagens para alguém que não vai receber. Não é? Às vezes de um coração que está, me fugiu a palavra agora, com remorso. Alguém que não pôde dar o último adeus, não pôde demonstrar todo o amor e carinho pelo pai, pela mãe, por um irmão, por uma pessoa amada, né? E o aniversário, o dia do nascimento, é o momento da gente lembrar de alguém e falar o quanto você é especial, quanto você representa na vida daquela pessoa. Então celebre sim, comemore sim, agradeça, né? E seja uma bênção, que a cada ano as pessoas vão dizer que você está melhor e melhor e melhor. Eu falei nos cultos anteriores, né? Defunto não perdoa, não é porque ele é magoado, vingativo não, mas ele não recebe. Depois da morte vem o juízo. Nós não temos, né, interferência daqui para lá e nem de lá para cá. Ali diante do caixão, ali dentro do caixão está só um invólucro, né? Só uma casca. O espírito voltou para a Deus que o criou e a alma aguarda ali a sua recompensa. O corpo vai ser, né, destruído e no dia do Senhor vai ser transformado e glorificado. Então agora é a hora, em vida. A Bíblia diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás no caminho com ele. O caminho é a vida. Então se acerta, faça as pazes, perdoe, seja perdoado, ame, seja amado, né? Um dia no velório, até a música do Tim Maia, né? E eu gostava tanto de você. A pessoa cantou, gostava tanto, mas por que não falou quando estava vivo, né? Então não vamos perder a oportunidade. Então, a ocasião do aniversário, entre outros, né, de um casamento, de uma celebração, é muito importante. Mas vamos à palavra de Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu pegar minha agenda, pega para mim, fazendo favor, pastor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Eu quero trazer para você uma palavra do coração de Deus. Hoje eu tenho falado a respeito, né, de promessas que nós fazemos e não podemos deixar de cumpri-las. 2 Samuel capítulo 9, vamos lá? Versículo 1, 2 Samuel 9, versículo 1. Diz assim, veja só, versículo 1: E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então o Davi, ele lembrou-se no momento de reflexão, e nós temos que ter esse momento, né, de lembrar. Eu prometi alguma coisa para alguém e não cumpri? A Bíblia diz: antes não votar do que votar e não cumprir, pois aquele que vota e não cumpre, a Bíblia considera como tolo. É tolice, é falta de inteligência fazer votos, promessas e não cumprir. E o Davi então procurou averiguar, falou assim: olha, eu não posso perder a minha bênção, eu não posso deixar que grandes coisas que Deus tem na minha vida sejam atrapalhadas por pequenos detalhes. Lembra que nós vimos lá em Cantares 2,15, que fala o quê? Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Então são pequenas coisas que podem atrapalhar os frutos de acontecer. Então Davi começou a meditar: deixa eu ver se eu fiz a promessa a alguém e eu não cumpri. Nós temos que fazer esse exercício, irmão.
Pastor, eu estou em dívida com alguém. Pode ser uma dívida financeira. Eu lembro de um caso de uma pessoa que fala assim: pastor, outro dia eu estava falando assim que eu estava devendo para alguém, mas era R$10. Era R$10. E a pessoa fala de uma forma tão diminutiva que fala assim: é R$10. Mas aqueles R$10, sabe o que a pessoa precisava? A pessoa precisava pegar um ônibus, fazer lá, levar um currículo, fazer lá como é que fala? Quando a pessoa vai se candidatar a trabalhar? Uma entrevista de emprego. E a pessoa foi aprovada e começou a trabalhar e começou então a sustentar a sua casa. Olha a falta que R$10 faria para aquela pessoa. Não, é R$10, mas naquele caso, aqueles R$10 era essencial para a pessoa ir, fazer a entrevista, conseguir um emprego e começar a trabalhar. Então nós não sabemos, pastor, Deus está tocando no meu coração. Então, seja R$10, 10 centavos, R$1, que seja, vá lá, amigo, eu devo para você quanto? Não, não, faço questão de pagar. Não, está perdoado mesmo? Não vai cobrar mais? Não, então Deus te abençoe, obrigado. Se a pessoa perdoar a dívida, você está perdoado em nome de Jesus, você não deve nada. Mas se ela não perdoar, você tem que procurar um meio de pagar. Pode ser, olha, é R$10, mas eu não tenho nem R$1. Você não faz para mim 10 de R$1? Faço. Então hoje toma aqui o teu primeiro R$1, mês que vem eu dou outro, até que está a dívida. São promessas. O casamento, por exemplo, é um voto que se faz no altar, sim ou não? A pessoa sobe no altar, homem, mulher, marido e esposa, e fazem votos dizendo, prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na necessidade, até quando? Até que a morte os separe. Mas hoje em dia virou moda, começou a não dar certo. Outro dia um casal com 1 mês de casado já estava querendo se separar. Parece moda, né? Não. Tem casos e casos, casos de traição, de não arrependimento, tem casos de agressão, casos extremos que tem que ser analisado caso a caso. Mas em regra a pessoa tem que lutar pelo casamento, não pode trocar de marido ou de esposa como se trocasse de camisa. Não pode banalizar o casamento, porque é um voto sério diante de Deus. É igual ao ministério. A pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí depois sai da igreja. Você vai ver, por que você saiu da igreja? Porque a pessoa olhou feio para mim. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte, em face da morte. Se você não negar Jesus, você morre. Fala, então pode matar que eu já estou morto. É isso que a Bíblia fala, não é só até a morte, você ficar com 100, 120 anos, e lá com seus 100 e pouco você morre, e você vive com Jesus até o final. Não, até em face da morte. Se você for ameaçado, você nega Jesus, ou você morre. Então pode matar, eu não vou negar Jesus, eu não vou. Ele é meu Senhor, meu único Salvador, e eu prometi ser fiel até a morte, se for necessário. Amém ou não? Mas tem gente que sai da igreja e abandona a Jesus e a palavra por causa de que não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu a paz do Senhor. Porque a pessoa olha com a cara feia, às vezes a pessoa está com fome, não fala cara feia para minha fome. A pessoa está com sono, pastor Sebastião? Está cansado, não está num bom dia. Você anda sorrindo todo dia? Não, nem a pessoa. Mas você vê que o voto da pessoa é igual aquela linha de estopa, que ao cheiro do fogo já estoura, já arrebenta. A comunhão da pessoa com Deus é tão frágil que não dura um olhar atravessado, não. Mas irmão, nós temos que tomar cuidado, porque o diabo cria umas frases de efeito e pega algumas pessoas. É aquela pessoa que diz assim, não, mas é melhor ser um bom membro do que um mau obreiro.
Não tem esse negócio não, irmão. Se você foi chamado para ser membro, seja um bom membro, amém? Se você foi chamado para ser um obreiro, seja obreiro. Chamado para ser pastor, seja pastor. Para ser ministro de louvor, seja ministro de louvor. Para o ministério que Deus lhe confiou. Não é melhor ser um bom membro. Não, você nunca mais voltará ao estágio anterior. Porque os dons de Deus não são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu, Ele não pede de volta. Ele vai cobrar de você lá o que você fez. Se você enterrou o seu talento na terra, problema seu. Você vai dar conta para Deus. Mas não tem esse negócio de, não, eu era pastor, agora eu sou um bom membro. Não, eu continuo sendo pastor, mas não exercitando o meu ministério. Eu continuo sendo um obreiro, mas não exercitando o meu ministério. Está certo isso? Está errado. Eu tenho que procurar um meio de colocar em prática o meu dom, o meu talento, o meu chamado, custe o que custar. Mas eu briguei com o pastor da igreja anterior. Vai lá, se humilha, fala com ele, se acerta. Mesmo que você não fique lá. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Se você sair, sai na benção. E se você ficar, fica com a benção. Não fica emburrado, não. Eu estou lá na igreja, mas estou emburrado, bicudo, lá na frente do pastor, só para pirraçar ele, para ele ficar bravo. Não, irmão. Você vai ter problema com Deus, o diabo vai agir na tua vida. Então lembre-se, você fez um voto? Você fez um voto para quem? Para Deus? Então se acerta. Em Cotia, na cidade de São Paulo, eu lembro que um rapaz chegou no culto da tarde. Ele falou assim: ô pastor, eu estou com um problema aí na justiça. A igreja é na avenida, na rodovia, e atrás era o fórum, na rua de cima. E eu vou ter uma audiência agora. Pastor, ora para mim, pelo amor de Deus. Olha, eu me ajoelho aqui diante do altar, peço misericórdia, porque eu posso ser absolvido, mas também eu posso nessa audiência sair algemado e preso. Eu falei: olha, vamos orar. Deus falou: pastor, olha, eu prometo que se Deus me livrar dessa, todos os dias da minha vida eu venho na igreja, ajoelho na frente do altar e oro 3 horas. Falei: irmão, olha lá, hein? Alguém pôs uma arma na sua cabeça para forçar você a fazer um voto? Colocou alguma faca no pescoço? Não, pastor, olha, eu vou cumprir. Olha, se Deus me livrar, irmão. Depois ele voltou pulando igual um cabrito. Pastor, Deus me livrou, glória, aleluia. Falou até em língua. Agora me pergunta se algum dia ele voltou na igreja. Nunca mais voltou. Nunca mais. Ele fez um voto diante de Deus, no altar de Deus, prometeu, mas não cumpriu. Ele foi livre. Mas será que logo adiante, ali na primeira esquina da vida, o inimigo não cobrou? O inimigo não agiu porque ele teve liberdade. Então aqui o Davi falou assim: olha, peraí, deixa eu começar a pensar aqui, puxar pela memória. O pessoal da ciência fala anamnese, né? Que é você começar a puxar a memória e começar a lembrar das coisas, né? Fazer um checklist, né? Começar, o que eu tenho que fazer, o que eu fiz, o que eu prometi, o que está faltando, né? Fazer isso. E ele falou: peraí, eu fiz um voto, uma aliança com Jonatas, filho de Saul, meu amigo, era amigo mesmo para valer. O pessoal até maldosamente confunde, fala assim: olha, o Davi e o Jonatas tinham um relacionamento homoafetivo. Nada disso. Era uma amizade, né, um amor fraternal, amor de irmão, criado por Deus. E a fidelidade foi tão grande que eles fizeram esse voto. Olha, Davi, se eu morrer, eu quero que você cuide da minha família. E se você morrer, eu cuidarei da sua família também. O Saul morreu, o Jonatas também morreu na batalha, e o Davi lembrou-se que ele tinha feito essa promessa. Lembre-se, meu irmão,
se você não tem um voto com Deus, com os homens, né? Uma dívida, um chamado que Deus deu para você, uma promessa que você fez, e cumpra, para que você não seja taxado, considerado diante de Deus como tolo. Falou bobagem, prometeu e não cumpriu. Por quê? Porque senão as bênçãos de Deus ficam travadas na sua vida. O irmão um dia falou assim: pastor Márcio, eu tinha um dízimo para devolver e não devolvi, era R$100 meu dízimo. Não, nesse mês não vou devolver. Irmão, o devorador entrou, agiu, a geladeira queimou e ela teve que comprar uma nova. O preço do conserto não valeria a pena. Falou: pastor, tive que comprar uma nova, 2.800. Falei: irmã, talvez se a senhora tivesse agido com fidelidade, cumprido o seu voto de fidelidade a Deus, a senhora teria investido no reino dos céus apenas o 100 que é de Deus mesmo, e não teria tido um prejuízo. A senhora se recusou a dar a Deus o que é dele, e o diabo tomou tudo, até o que era de Deus e o que era seu também. Então aqui Davi falou: alguém que ficasse da casa de Saul, para que faça bem por amor de Jonatas, para que eu cumpra em memória de Jonatas a minha promessa, e eu possa abençoar alguém da família, possa herdar essa bênção. Olha como é que Deus é maravilhoso. Por tua causa, Deus pode se lembrar da tua família. Deus pode fazer com que a sua família venha herdar o bem que você fez. E Deus não abençoou Jó? Deus abençoou Jó, seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então, filho, neto, bisneto, tataraneto. Até os tataranetos de Jó foram abençoados. Quem toma posse dessa bênção? Então, meu irmão, cumpra o seu voto. Faça tudo que Deus lhe chamou, que você prometeu, que você voltou, porque bênção de Deus tem para você hoje, na eternidade, até os seus, as futuras gerações, os teus descendentes herdarão essa bênção. E ele diz aqui mais: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo, sou eu mesmo. Pois não há algum da casa de Saul que use com ele de beneficência, que eu faça um benefício para ele, de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Porque esse menino chamado Mefibosete, na batalha, a babá dele, a ama dele, pegou e fugiu. Na fuga, derrubou o Mefibosete, ele ficou aleijado dos pés. Foi uma tragédia, pessoal? Mas ele tinha perdido o avô, perdido o pai, e ia perder a vida também, porque ele era príncipe, descendente de rei. E na fuga, ele ficou aleijado. Foi uma fatalidade. E ele foi levado por uma terra chamada Lodebar. A tradução de Lo quer dizer não. Então todo nome que é antecedido por Lo é um nome negativo. Então indica lá uma negativa, Lodebar, é como se fosse assim o lugar do não, Tem Loami, Lohuama, não amada, não desejada. Então alguns nomes na Bíblia que está antecedido por Lo quer dizer não. Então Lodebar era um lugar que não era muito bom, não era adequado. Irmãos, e para nós hoje tem alguns ambientes que também não são bons. Porque o Mefibosete, ele era príncipe, ele tinha sangue real, vamos dizer assim, Ele tinha ascendência real, ele era neto do rei Saul, ungido do Senhor, filho de Jonatas, o príncipe do Senhor. Mas ele estava num ambiente negativo. A Bíblia diz que Deus nos constituiu por Jesus reis e sacerdotes, e eles reinariam sobre a terra. Então você é rei, rainha, príncipe e princesa. Amém ou não? Agora,
se nós estivermos em Lodebar, ou seja, num ambiente negativo, a nossa mente, a nossa fé vai ser contaminada. Então ele foi levado lá, não foi porque ele quis, não foi um lugar adequado, mas foi uma fuga, um refúgio ali, para não morrer. Mas não era um ambiente adequado, não tem lugar que não é adequado mais para você. Eu convivi ali, pastor, mas agora não é mais para mim. O meu tio, Zé Antônio, o nome dele, o apelido Nem, o tio Nem, ele bebia muito, de cair, ficar quinta-feira e só chegar na segunda, na terça em casa, bebia e ficava caída pelos bueiros aí. Aí ele se converteu, mas ele tinha o costume de jogar bola, né, no campo lá, no campeonato rural, e no intervalo do jogo eles iam lá tomar uma pinga, né, tomar uma cerveja. E aí depois ele se converteu, continuou jogando bola, sem problema nenhum, mas ele tinha o costume de atravessar a rua, e do outro lado da rua tinha o bar. Ele atravessava, encostava assim no balcão, quando ele bebia ele falava, dá uma pinga aí, dá uma cerveja aí. Mas aí, depois de se converter, ele continuou com o hábito, né, com o ambiente, no mesmo ambiente. Aí ele encostou assim, e o Espírito Santo falou para ele, vai pedir uma pinga? Você vai pedir uma cachaça? Não, está amarrado. Então, você está fazendo o que aí, meu filho? Você está tentando a si mesmo? Você está em Lodebar, você está num lugar que não é mais adequado para você, um ambiente, né? Não é mais adequado. É um ambiente de xingamento, de palavrões, um ambiente carregado, um ambiente ali que tem ações malignas, de lugar de vício, não é? Briga, você pode ver, né, que bar tem, além da bebida, tem muita briga, né? Briga, né? Esse dia eu estava vendo na televisão, não gosto muito de ver essas coisas, não, mas por ocasião eu vi. O cidadão começou a bater na cabeça do outro, não sei o que, bebe, fica valente, ou fica melancólico ou fica valente, né? E não sei o que, aí o cidadão puxou aquela faquinha de serra e fez, ó, puf, na barriga do cara, morreu. De graça. É um ambiente que é um ambiente que não é adequado, é o não, né? Não é para você ficar aí. Então para o crente não cabe mais, irmão. Então tem que sair de Lodebar. Ele permaneceu até que ele fosse encontrado. Jesus encontrou você. Então você tem que sair de Lodebar. Você tem que ir para o palácio do rei, para a igreja, né? Aonde é que o rei dos reis habita? Não é no palácio? A igreja é como se fosse o palácio. Então ele mandou chamar, versículo 4 agora, né? Diz assim, disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, esse era o nome do rapaz, né? Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, se inclinou e disse Davi, Mefibosete, ele diz, eis aqui o teu servo. E disse Davi, não tema. Sabe por que ele falou não tema? Porque havia um temor. Que você imagina, você é da descendência de um rei, aí de repente Deus unge outro rei de outra linhagem, certo? Ele era da linhagem de Saul. Então se tivesse uma pessoa da linhagem de outro rei vivo, o que tinha que fazer? Se o rei fosse mau, o que tinha que fazer? Ó, matar. Então o que Mefibosete pensou? Vão me... Tinha antigamente na televisão, tinha um cidadão falar, meu Jesusinho Cristinho, me acharam aqui, já viu não? Meu Jesusinho Cristinho, ele estava falando assim, estava tão quietinho lá em Lodebar, me encontraram, agora eu vou morrer. E o Davi falou, não tenha medo não temas, de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, eu vou fazer um benefício para você. Irmão, Deus não tira nada da gente, Deus não faz mal, Ele só faz benefício. A pessoa fala, você é crente agora, você não bebe mais, você é bobo agora, pastor proíbe. Não, meu amigo, não é porque o pastor proíbe, que a igreja proíbe, não é benefício de Deus.
Você se liberta da bebida, você deixa de gastar dinheiro, você já enfia dinheiro no bolso, né? Antigamente você patrocinava o boteco, usava a droga, patrocinava a biqueira de droga, o tráfico, a marginalidade. Agora você guarda o dinheiro, você investe na família, a tua saúde melhora, é ou não é? Você fica com a saúde boa. Se você não bebe a cachaça, deixa de derreter o fígado, entre outras partes do corpo. O fumante, né? O pulmão fica bom, a pessoa desincha, a pessoa respira melhor, a pessoa começa a ter vários benefícios, além de questão financeira, social e muitas outras coisas. É só benefício. Então Deus não faz mal. O pastor proíbe. Não, meu amigo, você está equivocado. Coitado do pastor. Se nem Deus proíbe. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo, você é livre. Você é livre. Se você quiser sair daqui e beber uma garrafa de pinga, você pode, mas não deve. Poder, você pode, mas não deve. Sair daqui, fumar um maço de cigarro, fumar um quilo de maconha, comer maconha se quiser, cheirar um quilo de cocaína, pode, mas não deve. Não deve. Porque o demônio que saiu da tua vida vai voltar babando para cima de você. E não vai perder a oportunidade de novo. Quem está entendendo? Então Deus, ele só usa de benefício. Quando você se converte, se liberta, você só tem um benefício. A igreja, o evangelho, Jesus só traz benefício. E diz o quê? Por amor de Jonatas. Então entenda que a princípio, quando você vem para a igreja, não é porque você, por amor a você, às vezes é por amor à sua mãe, por amor ao seu pai, por amor a alguém que olhou e falou: oh, Jesus, coitado desse jovem, tem misericórdia dele, né? Um exemplo, né? Ajuda ele, Jesus. Eu oro para que ele pare de beber, para que ele pare de fazer tal coisa errada. Por amor a alguém, Jesus te alcançou. Por amor à esposa, Jesus salvou o marido. Por amor ao marido, Jesus salvou a esposa. Por amor ao pai, à mãe, eu não sei. Amor à minha avó. Quantas vezes a minha avó chegava com material de campanha na igreja? Ela chegava e estava dormindo lá, ela pegava a pulseira lá, botava no braço, né? Pegava as pulseirinhas da campanha da igreja, a aliança, o azeite, passava na cama, passava o sangue do cordeiro, por amor, talvez por amor a ela e de outras pessoas que oraram por mim, que oraram pela minha família. A princípio não foi por amor a mim, porque eu orei. Não, eu nem orava. Como é que Deus ia responder minha oração? Então, a princípio, por causa de alguém, por amor de Jonatas, Deus abençoou Mefibosete. Agora você tem que produzir a sua fé, para que por amor à sua fé que você produziu, Deus abençoe você e outras pessoas também, por causa da tua oração, sejam alcançadas. Amém? Por amor de Jonatas, te restituirei, vou devolver o que é seu por direito. Por direito bíblico você tem direito à saúde, mas por ignorância o diabo toma. Você tem direito à prosperidade, mas por ignorância o diabo tomou de você. Você tem direito à felicidade, tantas outras coisas, tantas promessas, né? Então ele fala: eu vou devolver. Vou devolver. Pastor Jaime de Amorim Campos, um grande homem de Deus, bebeu muito. Mas hoje, lá com os seus 68 anos, vai fazer? 67, 68? O médico, há uns anos atrás, falou para ele, há pouco tempo atrás, falou assim: ô seu Jaime, hoje o seu estado físico é melhor do que quando você estava mais jovem. Então Deus restituiu. O tempo que foi perdido na pinga, Deus restituiu. Diga glória a Deus. Restituirei todas as terras, todas as bênçãos, né, de Saul, teu pai, e de contínuo comerás, irmão, essa palavra é chave, contínuo comerás pão à minha mesa. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Isso aqui é muito importante, porque Davi estava oferecendo tudo, bens materiais, bênção financeira, terra, mas irmão, pega uma pessoa
vamos falar assim, com todo respeito, mas vou falar assim para entender melhor, o chamado nóia, né? O que é o nóia? Aquela pessoa que usa droga, por exemplo, crack, está no mundo do crack, de uma forma, né, chamada, é nóia. O que é o nóia? A cabeça da pessoa é feita, metanoia é quando a pessoa tem a cabeça feita, é a mudança de mente. O nóia, ele não age por si mesmo, ele age movido pelo impulso da droga, certo ou não? Então aquela pessoa, ela vive em função de droga, ela mata se for preciso para comprar droga, ela rouba para comprar droga, faz de tudo em função daquela, vive pela droga. Agora, digamos que você chegue para um nóia, vou falar de uma forma assim, inteligível, né? E fale para ele assim: olha, é o seguinte, eu vou dar R$1 milhão para você, eu vou te dar um apartamento no melhor ponto da cidade, vou dar ouro, prata, uma conta no banco, uma roupa nova, tudo bom do melhor, com a mente de nóia, com a mentalidade feita pela droga. O que vai acontecer em pouquíssimo tempo, pessoal? Ele vai perder tudo, exatamente. Por quê? Porque a mente dele é uma mentalidade corrompida, corroída, então não adianta. Então você precisa fazer o que Davi fez com Mefibosete. Ele falou: vou fazer, vou te dar tudo e tal, mas com uma condição: você vai todos os dias da sua vida vir aqui no palácio e vai sentar à mesa comigo. Sabe o que é sentar à mesa? Nós vamos almoçar, tomar café e vamos bater um papo. Eu vou transferir a mente de rei para você. Você tem mente de Lodebar, uma mente medíocre, negativa, pessimista. Então não adianta, você tem a mente corrompida. Então deixa eu pegar e fazer a sua cabeça, né? Romanos 12:2 fala o quê? Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. A mudança de mente muda a sua vida. O que chamam hoje, né, o pessoal fala, coloca umas palavras, né, a chamada mentoria, viu? Falar assim, fulano fez uma mentoria, né, o coach, né, fala mentoria. O que é mentoria? Eu vou transferir o meu conhecimento para você, eu vou ensinar você como lidar com dinheiro, como lidar com bens materiais, como ser um rei. Então Davi falou: não adianta, ô Mefibosete, eu pegar e dar tudo de bom e do melhor para você, se você tiver uma mente negativa, se você tiver a mente de um noiado, vamos dizer assim, com todo respeito à pessoa, mas não à situação que ela se encontra. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não adianta. Para você ver, a resposta que ele deu mostra como que ele estava. Veja mais. Então inclinou-se e disse-lhe: quem é teu servo? Quem sou eu? Ele deve ter falado: Davi, quem sou eu? Quem eu sou? Mas você está preocupado comigo? Eu não sou nada. Olha só que ele fala: para teres olhado para um cão morto tal como eu. O que um cão morto serve, irmãos? Para quê? Para nada. Com todo respeito aos animais, né? Mas o cão está morto. O cachorro morto, você faz o quê? Abre um buraco, joga em terra. Não vale nada. Então, em outras palavras, ele falou assim: não se preocupe comigo, porque eu não valo. O Davi só faltou ter falado assim: meu filho, com todo, cala tua boca aí, fica na tua, deixa comigo, está com Deus, deixa eu trabalhar essa mente que você tem aí, que está vendo? Por que você não pode ainda receber tudo, a não ser depois de você comer pão comigo? Comer pão, irmão. Tem um livro chamado, o missionário até falou sobre ele, chamado O Benefício da Mesa, uma coisa assim, né? Acho que vê para mim o nome, acho que A Bênção da Mesa. É um livro que tem uma maçã verde assim. Fala sobre o momento de sentar e passar conhecimento, irmão. Passar conhecimento.
Quantas das vezes lá em São Paulo, eu tive esse momento de mesa, né? De tomar um café com as autoridades da igreja. Para ser bajulador, não, nada disso, é para absorver conhecimento, experiência, irmão. Absorver histórias do começo do ministério, das lutas, das batalhas, de como que foram resolvidos aqueles problemas. Amém? E graças a Deus, você começa então a mudar a mente. Então Davi ofereceu para Mefibosete o que o Espírito Santo está oferecendo para nós. Eu posso fazer de você uma bênção, mas primeiro você tem que mudar a mente. Romanos 12:2, eu termino. Vamos ler novamente? Romanos 12:2 diz assim: não se conforme com esse mundo. Conformar-se é estar de acordo, né? É você se moldar. Quando a pessoa se conforma, ela se amolda com aquilo, ela se adapta com esse mundo, né? Então a Bíblia fala: não se adapte, não se molde a esse mundo, mas transforme-se pela renovação do entendimento. Mudança de mente, mudança de vida. Quem quer mudar de vida? Tem que mudar a mente primeiro, mudar a mentalidade. Só que se você ficar em Lodebar, você vai ter a mente de Lodebar. Põe para mim, pastor João, aquela palavra de Provérbios que eu citei. Eu não tinha preparado o esboço, mas eu citei. Acho que veio aí Provérbios, onde fala que quem anda com sábio será sábio. É Provérbios 13:20. Olha o que diz Provérbios 13:20, ó: anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então quem anda com sábio vai ser sábio, quem anda com temente a Deus vai ser temente a Deus. Quem anda com mentiroso, quem anda com pessoa errada, vai ser fruto do meio. O Davi falou assim: o Mefibosete, deixa eu descontaminar a sua mente está muito poluída, está contaminada, deixa Deus fazer. O que falam aí fora, irmão, de uma forma até de zombaria, né? Lavagem cerebral, não é isso? Mas tem que fazer mesmo, pegar a água da vida, que é a palavra de Deus, e lavar a mente, lavar a alma, e falar: Senhor, tudo que tiver sujo, contaminado, poluído, tudo que vai deteriorar a minha fé, o Senhor passa a água da vida e lava, e deixa limpa a minha alma, a minha mente, o meu coração. Irmão, e aí você vai ver uma vida nova, você vai ver uma nova perspectiva para a sua vida em todas as áreas. Diga glória a Deus. Então, o que nós vimos no começo? Davi lembrou-se das promessas. Lembre-se, o que você prometeu a Deus, cumpra. Para as pessoas, cumpra. E seja uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Coloque as mãos sobre o teu coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus para que, assim como Davi cuidou, ele fez com que a mente de Mefibosete fosse descontaminada e fosse moldada pela mentalidade de um rei. Naquela hora, quando Davi ofereceu o pão para Mefibosete, ele estava dizendo: Mefibosete, eu sou rei, e você é um príncipe, também tem um potencial para reinar, para ser um homem próspero e abençoado, mas eu preciso dar a você o pão, o alimento, preciso transmitir a você sabedoria, conhecimento. Então esteja no palácio, vem para o palácio. Assim, meu irmão, somos nós precisamos ir à igreja, à casa do rei. Ali o Senhor vai falar conosco, Deus vai nos dar o pão de cada dia, como Jesus nos ensinou: o pão nosso dá-nos hoje, e a cada novo dia que se chama hoje, o Senhor dá o pão.
Deus dá o escape, Deus dá a saída, Deus dá a solução. Deus, Ele vai fazer com que a sua mente seja sábia, criativa, uma mente abençoada. Ó Senhor Deus, olha para nós, olha para esta pessoa, Deus, que o inimigo colocou ela numa situação difícil. Pai, o Mefibosete, ele era aleijado dos pés, ele não andava mais sozinho, meu Deus, ele não tinha condições de avançar por si só, mas o Senhor usou Davi para ajudá-lo. Olha para esta pessoa, meu Deus, que caiu, que machucou-se, meu Deus, que em algum momento da vida, meu Deus, caiu, meu Pai, mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode, meu Deus, mudar a história desse povo. Olha para essa pessoa agora, Senhor, que está orando comigo, que está unindo a fé conosco, que está dizendo: Deus, assim como Davi foi usado, usa, meu Deus, o teu servo, a tua serva. Por amor a Jonatas, o Senhor abençoou Mefibosete. Por amor, meu Deus, a um parente, o Senhor nos alcançou. Por amor a um amigo, por amor a alguém que nos amou, alguém, meu Deus querido, que olhou para nós com um olhar de amor, e alguém que intercedeu por nós. Agora é a nossa vez, meu irmão, agora é a nossa hora, agora é o momento de você dizer: Pai, a partir de hoje eu sairei de Lodebar. Meu Deus, talvez eu estou na igreja de corpo presente, mas a mente ainda está no mundo, o coração ainda está no mundo. Eu não quero voltar, meu Deus, para o chiqueiro, eu não quero ser como o cão que volta para o vômito. O Senhor diz que assim como o cão que volta para o vômito é o homem que retrocede, meu Deus, no seu propósito. Mas, Senhor, nós te pedimos agora que essa palavra, Deus, ela comece a operar em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, permanecer na tua presença, permanecer libertos, permanecer curados, permanecer na comunhão com o Senhor. Então vem, Espírito Santo de Deus, agora, e fortaleça esta pessoa para não cair, e aquele que está caído se levante e possa, meu Deus, avançar na força, no poder do Espírito Santo. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando agora, Senhor. Passa agora em nós que estamos aqui na igreja, pessoas que passaram no dia de hoje, pessoas que estão sendo apresentadas pela nossa oração. O Senhor é Deus de perto e de longe. Fala: Deus, por amor à minha vida, por amor à minha oração, por amor, meu Deus, agora as minhas palavras, por amor, meu Deus querido, a minha fidelidade. Olha, Senhor, para essa pessoa que deixou tudo para estar em sua casa, que parou tudo, meu Deus, para ouvir a sua palavra, que nesse momento está unindo a fé comigo. Alcance agora, Deus, o marido, alcance a esposa, alcance o filho, a filha, alcança, meu Deus, o bêbado, o embriagado, alcança, meu Deus, o drogado, o noiado, alcança, meu Deus, agora aquele que se prostitui, aquela pessoa que até mesmo um dia esteve na tua casa, que era, meu Deus, uma brasa viva, mas o pecado, as coisas do mundo, meu Deus, talvez, meu Pai, foi uma ofensa, foi, meu Deus querido, uma mágoa, um ressentimento, mas hoje nós oramos agora e pedimos: Espírito Santo, começa a operar agora, começa, meu Deus, a tocar em cada coração, meu Deus, acender a chama do teu Espírito Santo. O Senhor diz, meu Deus, que mesmo a árvore cortada ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão e não cessará o seu fruto. Então que assim o Senhor, meu Deus, toca no coração agora daquele homem, daquele jovem, naquela pessoa que cresceu na igreja, mas se desviou, meu Deus, e meu Pai, por bobeira, por bobagem, o inimigo, meu Deus, arrastou essa pessoa para o mundo. Mas nós oramos agora, Senhor, nós queremos de volta, Senhor, a nossa família, por amor à nossa oração, por amor, meu Deus, à nossa fidelidade, meu Deus, agora alcança o neto, a neta, alcança, meu Deus, as pessoas que estão debaixo da promessa. O Senhor, meu Deus querido, através de Davi abençoou a família de Saul. Deus abençoa, meu Pai, através de nós, a nossa casa, pois a promessa que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Diga para ele: Senhor, eu creio, eu não aceito o mal, eu não aceito a maldição.
Eu não aceito, meu Deus, o pecado dominando a minha casa. Eu não aceito o vício dominando a minha casa. Eu não aceito a miséria. Eu não aceito, meu Deus querido, o esfriamento, o esgotamento espiritual. Deus, a apostasia. O Senhor diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos, meu Deus, à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Mas nós oramos, ó Pai, para que não sejam todos, muitos, ó Deus, mas que sejamos aqueles, ó Pai, que não serão atingidos. O Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então vem com teu fogo agora, Senhor, sobre a igreja que ora, sobre a igreja que luta, sobre essa pessoa que determina, que exerce autoridade, que está dizendo: Pai, eu venho a ti em nome de Jesus para exercer a autoridade, para determinar. Determina, meu irmão, você é da igreja da graça, você tem um ministério da determinação. Foi esse ministério que Deus deu, esse chamado que Deus deu para a igreja da graça, de em nome de Jesus determinar ao mal. Determina ao mal, diga: diabo, pega o que é seu e sai, não tem acordo não, sai com a tua dor, sai com a tua doença, sai tentação agora, desejo pelo proibido, sai desânimo, sai derrota, sai fracasso, sai agora em nome de Jesus. Todo pecado, toda maldição vai sendo queimada agora. Diga em nome de Jesus: queima, queima, Senhor, vem com teu fogo santo, vem com teu fogo, meu Deus, oh meu Pai, o fogo de ourives, o fogo que queima o que não presta, e o fogo que refina o que é valioso. O ouro, meu Deus, se torna mais brilhante ainda, essa pessoa é preciosa. Então em nome de Jesus, toda a ação do diabo, toda a maldição caia por terra agora. Macumba, feitiço, obra feita, obra mandada, o demônio que foi pago na encruzilhada, na Mata Virgem, no portão do cemitério, no cruzeiro das almas, saia, sai do casamento agora, separação, divórcio, traição, sai frieza, sai esfriamento conjugal, em nome de Jesus eu determino. Demônio, você colocou uma terceira pessoa entre o casal, você que deitou junto na cama do casal, separando, colocando um de cada lado, saia, saia, sai miséria, saia, 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 tentação do inferno, em nome de Jesus, bate em retirada. Não é um pedido, não é uma ordem, eu te ordeno: sai derrota, sai pecado, sai doença, doença que os médicos não conseguem descobrir a causa. Em nome de Jesus eu amaldiçoo agora, seque desde a raiz agora, seja amaldiçoada essa doença. Essa dor vai saindo agora, é a dor na alma, é a dor no coração, é a dor do remorso, é a tentação. Em nome de Jesus, lamaçal do pecado, todo mal nós determinamos agora, vai embora. Desânimo, fracasso, derrota, todo mal, toda maldição, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus: sai agora, sai, sai, manda embora, em nome de Jesus. Diga: saia, não tem acordo, não permanece, não permanece, em nome de Jesus. Sai, vai embora e não volte nunca mais. Levante as suas mãos agora. O Senhor te abençoe com saúde. O Senhor te abençoe agora com a paz que excede todo entendimento. Que esta paz inunde o nosso coração. Que essa força de Deus venha te levantar agora. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Na autoridade, no poder que o Senhor me conferiu no seu nome para abençoar. Receba a sua bênção. Em nome de Jesus, que por amor à sua oração, vidas sejam abençoadas. Que por amor à oração de alguém que um dia intercedeu por você, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Diga: assim seja, amém, e aplauda o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações
info@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.